Ao longo deste ano, as edições do programa Sala de Imprensa abordaram assuntos de projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, além de temas que fazem parte do nosso cotidiano. O programa conta com a participação de jornalistas debatendo temas importantes e relevantes para a sociedade. Vamos rever a partir de agora alguns programas na edição de retrospectiva 2022. Os parlamentares têm um olhar especial de humanização, que tem sido resultado de tantos projetos voltados para famílias aqui em Mato Grosso do Sul. Cuidado e garantia, como o projeto de lei que institui o cordão de girassol para identificar pessoas com deficiências não visíveis, como o autismo e outros transtornos. Como é ser mãe de um menino autista e também no que se refere a descobertas e cuidados, como que foi essa informação com a chegada do João Guilherme? Na verdade, assim, no tempo em que eu descobri o autismo no João Guilherme não foi nada fácil, porque aqui no Mato Grosso do Sul estava tudo ainda muito difícil, eu tive que ir para fora para conseguir o diagnóstico. E só depois com o diagnóstico que eu consegui ter acesso às terapias. E depois das terapias tudo se tornou um pouco mais fácil, os acessos também a profissionais da área, nas escolas também, né? Então a vida de uma mãe de autista não é fácil, a gente se dedica totalmente e integralmente ao filho, né? E essa dedicação vem principalmente depois de fechar o diagnóstico também, né? Hoje a gente nem procura tanto o diagnóstico, a gente procura as terapias. Porque o diagnóstico em determinadas crianças, ele demora um pouco. Então a gente procura desde o começo, se a gente vê que a criança tem um pouquinho, os profissionais hoje, quando eles ficam na dúvida, eles pedem que os pais corram atrás das intervenções. O diagnóstico é uma consequência. Todo pai, principalmente a função da escola, que é muito importante, que eles conhecem a questão do desenvolvimento da criança, quando os filhos, as crianças não estão dentro daquela linha do desenvolvimento, eles pedem para que procurem psicólogos, fonoaudiólogos, né, os terapeutas adequados, multidisciplinares aí, para fazer as intervenções necessárias, mesmo sem o diagnóstico. João Guilherme é verbal? Como que é o comportamento dele? O João Guilherme, hoje ele é verbal. Quando ele tinha 3 aninhos, ele ainda não falava, né? Foi aí que a gente começou a ter um alerta. E quando ele entrou na escola, que os professores viram que ele não estava nessa linha do desenvolvimento e pediram para que eu procurasse os profissionais. E aí começou toda a nossa trajetória. Eu não consegui o diagnóstico aqui, com os profissionais do Mato Grosso do Sul, tive que ir para fora, consegui 2 anos depois com o Dr. Salomão Schweisman em São Paulo. Perim, você que está há bastante tempo na casa, né? Eu queria que você desse esse olhar, né? Que os parlamentares eles têm esse cuidado, essa humanização, né? É o que tem sido o resultado de tantos projetos para famílias e pessoas com problemas com transtornos. Ida, obrigado pelo convite. Essa iniciativa do Colar de Girassol, ela surgiu em Londres. Alguns funcionários do aeroporto de Londres decidiram implementar isso e se expandiu pelo mundo. É uma iniciativa muito importante, nós sabemos que elas são crianças especiais, então precisam de um atendimento diferenciado. E o papel do legislador é justamente isso, criar políticas, projetos que ajudem a desenvolver esse tipo de iniciativa, que muitas vezes as pessoas não sabem nem como lidar com isso, um órgão público, uma iniciativa privada, não sabe como implementar isso. E aí vem um projeto de lei, que se torna lei, e ele vai regulamentar, ele vai disciplinar esse uso desse colar, entre outros, que nós sabemos que existem aqui outros projetos voltados a esse segmento, assim. Então, eu acho fundamental, é papel do legislador apresentar propostas assim, é papel
não só fiscalizar o que é feito pelo Estado, fiscalizar o Estado, mas sim apresentar esse tipo de políticas públicas que elas vão ajudar muito as pessoas. Nós sabemos dessa necessidade. Você imagina, no aeroporto, uma criança especial chega, tem aquela fila enorme de gente esperando para embarcar. A tendência é ela ficar nervosa, não se sentir confortável ali com aquele monte de gente próxima a ela. Então, essa iniciativa de possibilitar que seja feito esse atendimento antes, ele é muito importante. Eu acredito que faz muita diferença e facilita, principalmente no caso da criança, mas também dos pais, que a criança pode ficar nervosa ali, ter até uma crise. Isso, assim, gera toda uma situação muito delicada. E você conseguindo que esse atendimento seja diferenciado, eu acredito que facilita muito a vida. Ou seja, é um instrumento para a humanização. Sim, sim, é um instrumento para a humanização. Nós temos vários outros projetos nesse sentido aqui na casa, que os deputados já apresentaram, que já se tornaram leis. Então, assim, ajuda, humaniza e melhora a vida dessas pessoas. Bom, o Alessandro falou do cordão, então queria que a Flávia mostrasse. É justamente isso que vai fazer a diferença, né? Nesse caso, o João usa esse colar? O João usa. O cordão, na verdade, ele já utiliza. E a partir do momento que a lei vem, é mais uma ferramenta para que a sociedade, as leis já existem, o cordão vem para que a sociedade tenha conhecimento de que aquela criança, né, aquela pessoa que está dentro do espectro, está ali e ela precisa de uma intervenção, um olhar diferenciado no estabelecimento em que ela está. E a gente vê essa legislação também como uma forma de que os estabelecimentos, tanto público, privado, capacitem os seus profissionais para o atendimento para aquela pessoa com deficiência. Não só no caso do autismo. A gente tem outras doenças não visíveis que precisam de um certo olhar, né? Então, o cordão é uma ferramenta que veio só para somar com todas as legislações que já foram aprovadas pelas casas, né? E por todos esses entes políticos que só vêm para nos ajudar, nos auxiliar aí na nossa luta. A gente está falando de deficiências não visíveis, né? Déficit de atenção está entre esse transtorno, fobias extremas, entre outros problemas aí que as famílias enfrentam na sociedade. E pior, Flávia, atitudes que julgam o tempo todo, a intolerância das pessoas em locais públicos. Hoje em dia, Ida, eu quero, na situação em que a gente se encontra, das nossas lutas, o que mais dói na gente, a gente luta, a gente faz a nossa parte enquanto pais, mães, mas o que dói ainda é o preconceito. O preconceito, a sociedade ainda não está preparada para acolher tanto as pessoas com autismo como as pessoas diferentes. Você volta para casa física, com uma dor na alma, né, no coração. Dói, uma coisa, eu falo para cada um seja pai, mãe de pessoas com deficiência, mas que não tenha deficiência. Uma coisa é mexer com você, outra coisa é mexer com seu filho. E você já teve essa experiência? Já tive essa experiência. Eu acredito que todas as minhas mãezinhas, amigas, já tiveram essa experiência. Desrespeito, Flávia, com você? Desrespeito. O meu filho, diz a Constituição que todos são iguais perante a lei. O meu filho é igual e ele tem o mesmo direito de que cada cidadão brasileiro tem. Então, o meu filho, ele não tem que lutar por isso. Todo mundo tem que aceitá-lo, como todos os demais cidadãos brasileiros também têm que ser aceitos. E eles são mais sensíveis, né, a esses locais públicos, por exemplo, a questão do barulho, da movimentação. Sim, são muito mais sensíveis. Isso tira o conforto deles. Além do barulho, eles não conseguem esperar muito tempo, né? Então, a gente sempre procura tornar o lugar, a situação mais confortável para eles. E em determinadas situações, como que eu faço hoje em dia por não ter a lei do cordão? A gente geralmente, a maioria dos pais, sai com a camiseta do autismo, para que as pessoas identifiquem que a gente está com uma pessoa com autismo. No nosso caso, de pais de autistas, né? Para que todo mundo já tenha um olhar que aquela criança, aquela pessoa tem autismo.
caso venha uma crise por estar esperando demais numa fila, ou estar dentro num aeroporto, num supermercado, as pessoas possam ter um olhar um pouco mais humano. Um tema que é sempre importante divulgar e informar é quanto às notícias falsas. Por isso, reforçamos durante o período eleitoral as orientações para não ser vítima de mentiras que são disseminadas nas redes sociais. Recebemos a analista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e uma jornalista que criou um aplicativo para verificar notícia. Vamos rever este programa do Sala de Imprensa. Depois da pandemia, a gente está saindo de uma pandemia de saúde, mas a gente ainda está vivendo uma infodemia, né, que é o novo termo para a pandemia de desinformação. Então, o que a gente percebe é que depois do bombardeio de desinformação por conta da pandemia, mas antes disso já havia acontecido isso nas eleições de 2018 e agora isso está muito mais latente, porque isso ganhou corpo. Né, isso virou um desserviço para a população. E o que a gente percebe? As pessoas têm pressa, né, e tudo que valide o pensamento dela, mesmo que aquele pensamento seja deturpado, seja contra o que a gente prega na sociedade, se um pensamento valida, a pessoa compartilha porque ela se sente segura em compartilhar. E na era digital a gente está muito imediatista, recebeu, leu, a Lilian falou de uma situação. O título, às vezes já é algo mentiroso, mas a gente não lê e já repassa, olha só o que está acontecendo. Mas no seu caso, por exemplo, enquanto jornalista também, tem algo que te chamou muito a atenção e assim, que te motivou a criar o aplicativo, um instrumento que é a notícia verificada? Conta pra gente. A ideia do aplicativo surgiu durante a pandemia mesmo, justamente nesse momento de desinformação, nesse momento de bombardeio, né, de notícias que prejudicaram ainda mais o andamento, né, da evolução do controle da pandemia. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente nos grupos da família. Foi durante a pandemia que eu saí de todos os grupos da família, porque a minha mãe e a minha irmã, elas tiveram Covid, e a minha mãe, uma situação gravíssima, e dentro de um grupo de família eu ouvi que eu era obrigada a exigir um protocolo de Covid, enfim. E foi assim, gente, se as famílias usam essas informações dentro das suas redes para tentar influenciar os próprios grupos, como isso impacta o resto? Né? Como as nossas atitudes dentro de grupos de família sem informação impactam no nosso meio, como isso impacta todo o resto. Então, assim, a gente percebe que isso é uma bola de neve, né? É prejudicial. Avassaladora. Então, assim, ok, hoje nós estamos aqui para discutir política, mas e aí? E economia? E saúde? Entende? São outros segmentos que também sofrem com a desinformação. Eu brinco assim que antigamente a gente via, né, nos impressos, na rádio, na TV, só que hoje em dia os memes, né, os memes são a prova disso. Qual a maior fake news que vocês se lembram? Eu penso sempre na grávida de Taubaté, não sei se vocês se lembram disso. A mulher foi para os programas de TV, sabe, em rede nacional, pedir doações por uma gravidez que não existe. Aquilo foi uma fake news gigantesca, sabe, que influenciou o Brasil inteiro. A gente teve recentemente um caso, né, referente a uma escola aqui em Campo Grande. Então, assim, o quanto a desinformação tem o poder de influenciar e prejudicar pessoas. A gente sabe que um conteúdo falso, ele é criado para prejudicar alguém. Então, enquanto cidadãos, qual é a nossa obrigação? Né? A nossa obrigação é o mínimo de ter consciência. Para a gente trazer aqui para o conhecimento, a situação da escola da criança que escutou os dois amiguinhos brincando, e estavam brincando de pebolim, né? Foi essa a situação, tá? E aí um dos meninos acabou falando assim, eu vou te massacrar, que era no jogo, na brincadeira. A criança chegou em casa falando para a mãe, olha, vai ter um massacre no colégio, na escola, e isso virou caso de polícia, né? É um alarme, causa uma insegurança, uma mãe foi falando para outra, até que foi verificado que tudo não passou de um mal entendido, né? E isso ali no ambiente escolar. E quando chega, que tá tudo na palma da mão, é muito rápido, né? Exatamente. E aí, para
melhorar essa condição de informação, você criou o aplicativo. Isso, eu criei o aplicativo Notícia Verificada. O objetivo dele é trabalhar um pouco como uma rede social, né? Porque a gente sabe que a desinformação principal está ali. Então o aplicativo ele é gratuito, qualquer pessoa pode baixar, tanto na Apple quanto na Play Store. Pode baixar o aplicativo, criar um usuário e a partir do momento em que ela recebe um link de alguma notícia que ela considere suspeitosa, de alguma notícia que ela considere alarmante demais, ela pode enviar o link para a gente fazer essa verificação. Outro ponto que é legal é que o aplicativo foi lançado no dia 1º de abril, né, propositalmente no dia da mentira. E depois que a gente lançou, o que eu percebi foi que as pessoas tinham dificuldade de verificar conversinhas de WhatsApp. Então, uma das atualizações do aplicativo foi inserir uma aba dentro da ferramenta para que a gente pudesse verificar também boatos de WhatsApp, porque a gente sabe que as pessoas recebem informações como se fossem notícia. E nem tudo que você recebe é uma notícia. Eu brinquei. Aconteceu com meu tio. Exatamente, eu conheço quem conhece. Áudios, né? Falsos também. E eu sempre tem uma história, um contexto. Às vezes coloca uma é autoridade no meio do áudio. Exatamente. Dizendo que é um policial, que está acontecendo no meu estado e passando uma notícia pelo WhatsApp sem formato de notícia. Exatamente. Ou seja, tem o fato, tem o personagem, tem o órgão oficial, né? Tem e não toda a informação tem mais que é formato de notícia. Mas se o receptor daquele conteúdo tiver o cuidado de buscar a fonte, certamente ele não vai encontrar uma fonte fidedigna ou um profissional de jornalismo que seja o autor daquela notícia, e aí já descaracteriza essa questão do conteúdo ser notícia. Nem tudo que a gente recebe nas conversas de WhatsApp é notícia. Às vezes é um conteúdo, é um texto, é um vídeo editado com o objetivo de causar a desinformação, né? Em relação à circulação de conteúdos de desinformação referentes ao processo eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e também o sistema de apuração, que eu preciso dizer e repetir, é seguro, é auditado e é auditável e funciona muito bem desde 1996, em razão da circulação de um grande conteúdo de desinformação que atingem a credibilidade do nosso sistema. A Justiça Eleitoral ela instituiu um programa permanente de enfrentamento à desinformação. Exatamente por causa dessas circunstâncias. Primeiro, porque um dos propósitos, né, um dos eixos de atuação desse programa é o de informar. Quem é que tem que informar o eleitorado sobre horário de votação, sobre a urna eletrônica, sobre o título, né, sobre o documento, sobre as regras? Tudo isso é feito pela Justiça Eleitoral. E acabou que houve um rapto, né, dessa narrativa por essas informações que circulavam na internet, nos grupinhos de WhatsApp, e o eleitorado não estava atento de que isso não vinha da fonte que deveria vir, né? Então, a primeira característica, ou o primeiro foco do nosso trabalho é informar. Então, assim, é preciso que o eleitorado compreenda informação sobre título eleitoral, sobre documentação, sobre onde votar, sobre o horário da votação, sobre os cargos que estão em disputa. Busque na fonte segura, oficial, né? na fonte oficial, que é a Justiça Eleitoral. O eleitorado ele tem a seu dispor, ao seu serviço, ferramentas fáceis, né? Se a desinformação está na rede mundial de computadores, a informação também está. Então, nós temos à disposição do eleitorado serviços como, por exemplo, o serviço de assistente virtual para conversas em WhatsApp. Você pode baixar o número do TSE no seu WhatsApp e interagir com ele. E através desse contato, você pode obter informação sobre a sua inscrição eleitoral, o local onde você vota, os cargos que estão em disputa e também buscar informação checadas através de parcerias com institutos de checagem sobre essa desinformação. Então, assim, informação sobre eleição, sobre urna, sobre o sistema eletrônico de votação, busque na Justiça Eleitoral.
Mês de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra e recebemos no programa Sala de Imprensa a jornalista e advogada Silvia Constantino e o deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, justamente para reforçar a importância da data para fortalecer e combater o racismo, que é responsabilidade de cada um. E muito mais do que um mês de reflexão, é um mês também de pensar em políticas públicas, em formas de enfrentamento a esse racismo. Porque os atos racistas, eles são diários, então as suas formas de enfrentamento também precisam ser diárias. E quando a gente chega no mês de novembro, é importante que a gente massifique, mas não só no mês de novembro. Eu acho que isso também vem mudando, né, deputado? A gente vem sentindo que há uma força-tarefa para que essa história tenha uma outra roupagem. Então, essas formas de enfrentamento, hoje nós temos vários dispositivos legais em relação a isso, e depois nós vamos falar, né, no decorrer da entrevista, é uma forma de trazer esse enfrentamento com mais ênfase, sabe? Então, o mês de novembro, ele tem essa função. Mas muito mais do que novembro, o dia a dia. O dia a dia. Né? E a gente vê isso... O valor diário, exatamente, né, de atitudes. Todos os dias nós vemos na imprensa denúncias de racismo. E isso é bom, por quê? Porque as pessoas deixaram de ter medo de denunciar. E isso é importante, né? Porque o que acontece? Há uma fragilidade, porque o racismo ele é tão violento que você se silencia naquele ato. Você não tem, por mais que muitas vezes você tenha um letramento racial em relação a isso, mas ele tem o poder de paralisar você, né? Então, a partir do momento em que você enfrenta, em que você vai atrás dos seus direitos, a gente começa a entender que há um caminho de transformação para o enfrentamento ao racismo. Deputado, e qual é a reflexão desse mês também para o senhor? Primeiro, eu acho importante registrar que a criação, no final da década de 80, início da década de 90, o movimento negro brasileiro, se organizando, lutou muito para instituir essa data, porque sabia que essa data traz um simbolismo muito grande, não só no dia, mas em toda a reflexão que se faz na semana, no mês de novembro, e que isso perpetua durante todo o ano. Você já imaginou se nós não tivéssemos o 20 de novembro, até hoje? Muita coisa, principalmente no campo legislativo, nas ações, não teria acontecido. Isso é fruto de um movimento organizado e lá atrás já se percebia que era um instrumento muito importante que deveria ser lançado mão dele para que pudesse surtir efeito na sociedade e ações demandadas por esse movimento. E aconteceu. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas que foram implementadas no Brasil foram a partir da organização desse movimento que começa com a instituição do 20 de novembro. E essas políticas elas trouxeram transformações do ponto de vista concreto. Por exemplo, a política de cotas para acesso em universidades ou para acesso no funcionalismo público, ela vem como consequência dessa organização, dessa reflexão, dessa luta, e ela transformou concretamente para melhor a vida de muita gente. Ou seja, ampara as leis. Com certeza. E ela mudou a vida das pessoas. E mais de tudo, que eu acho que o mais importante de tudo, ela trouxe para o centro da discussão a questão do racismo. Ou seja, uma data pontual, mas que tem... Eu estou falando aqui do tamanho da importância dessa data. Você não resolve um problema tão nefasto como é o racismo, porque o racismo é podre, é nefasto. É uma coisa assim absurda. Causa dor, né? Dor, tudo, consequências, trauma, enfim. Mas você não resolve um problema como esse se você não discutir o problema. Para você resolver um problema, você tem que discuti-lo e discutir com a sociedade. Nós temos indicadores que mostram, por exemplo, as contradições da sociedade brasileira. Fruto de toda a cultura nossa, um país que escravizou os negros por mais de 300 anos, você imagina os traumas que ficaram e que até hoje permanecem no nosso país e que precisam ser enfrentados e que levam às contradições do nosso povo. Uma delas que é muito interessante, que tem várias pesquisas que mostram isso, é quando se pergunta no Brasil, qualquer pesquisa de opinião, primeiro se pergunta
se as pessoas acham que existe racismo no Brasil. E a grande maioria diz que acha, porque vê isso acontecendo todos os dias, né? Mas, ao mesmo tempo, se pergunta para as pessoas se elas são racistas, elas dizem a grande maioria que não. Não assumem. Não assumem. É velado. Então, quer dizer, se existe o racismo, mas se as pessoas não são racistas, quem pratica o racismo? Na verdade, o racismo existe e são essas pessoas que praticam o racismo. Então, essa questão da instituição do 20 de novembro, a semana, o mês de novembro como um mês de reflexão e o ano inteiro que tem que ser feita essa reflexão diariamente, é importante para que as pessoas possam enxergar isso, inclusive. É levar para o ano todo, justamente porque a gente está falando de um detalhe, que é a cor da pele. Sim. Isso envolve a identidade da pessoa, caráter, personalidade, ou seja, é o diferencial de cada um, né? E até quando a cor da pele vai incomodar o outro, né? É o nosso semelhante. Pois é. E aí eu queria trazer para vocês, o racismo está em todos os setores. Sim. Né? Sim. E a pessoa negra nos espaços, às vezes, acaba sendo vigiada. E a gente vê isso em mercado, no campo de futebol. Todo local. Todo local. O racismo é estrutural. É estrutural. Estrutural, Exatamente. estruturante, institucional. Né? Quando você fala dessa questão do negro ser vigiado, e é isso mesmo. Nesse momento em que nós estamos vivendo todo esse processo de evolução, e eu sou muito otimista nesse sentido, porque hoje você ouve... Evolução, e vê... inclusive, na atitude humana, né? Sim, mas eu acho que... Mudar a atitude, isso é respeito. muito fruto, como o deputado falou. Primeiro, do movimento negro, lá atrás, o movimento negro unificado. Hoje, a luta ainda continua, mas o que é importante? Novas gerações vieram. E vieram porque lá atrás nós tivemos pessoas que também fizeram esse enfrentamento. Então, assim, autores negros, hoje a gente vê e lê esses autores. Eles sempre existiram, sempre. Né? A verdade é que nunca foi dado a eles a oportunidade de se colocar. E hoje não. Eu sempre digo... A oportunidade de estudar, né? De ter uma formação. Também. Eu sempre digo que, assim, por mais que nós tenhamos uma qualificação, que você tenha títulos, doutorado, mestrado, se você não tem a oportunidade, se as pessoas não te dão a oportunidade, não tem como você sair daquele lugar. Né? Mas como é que faz para sair desse lugar? Tem que fazer esse enfrentamento, tem que discutir essas ações, tem que buscar soluções para que nós possamos nos colocar dentro desse sistema que ainda é segregador, que ainda é silenciador. Porque sim, nós temos capacidade de intelectual de estar na Assembleia, de estar no Judiciário. Né? Eu quero entrar num fórum, por exemplo, e não ser confundida como uma ré, e sim como advogada da parte. Eu não quero entrar no fórum e pedirem a minha carteira de advogada porque eu sou preta, enquanto já passaram 10 pessoas brancas na minha frente. Né? Isso é o racismo estrutural. As instituições... Aquele olhar que julga, né? Sim, assim, olhar, você está trazendo exatamente isso. Se você vai ao fórum, já tem esse olhar julgador e que é o racismo, né? Que é verbal, é comportamento... É estrutural, isso exatamente. Que você está trazendo exatamente para... Geralmente, quando você frequenta esses lugares, não só o fórum, mas um restaurante, por exemplo, quem serve? Lógico que você entra para ser atendido. Quem serve? A minha família, nós somos pretos, meu marido, os meus filhos, e quando nós vamos num lugar com uma situação que tem uma classe social mais elevada, as pessoas param para nos olhar. Mas não é um olhar de admiração, é um olhar assim, o que vocês estão fazendo aqui? De aprovação, reprovação, né? Exatamente. É mais reprovação, infelizmente. Mais reprovação do que aprovação. E como que é ser mulher negra? Você tem 2 universidades, 2 faculdades, tem mestrado. Bom, o mestrado vou chegar lá. Especialização. O mestrado a gente está no caminho. Ser mulher preta, eu sempre digo, né? Assim, é uma tríade de discriminações. Né? Primeiro, a raça, porque nós somos negras. Gênero, porque eu sou mulher. E tem uma questão da vulnerabilidade social. E isso está atrelado, né? Nós chamamos isso de interseccionalidade. E a mulher preta, ela encontra-se na base da pirâmide, não é porque ela não tem uma capacidade intelectual de estar no topo, e sim por uma questão estrutural. E isso vem desde o período escravocrata, né? Foi inclusive tema da minha tese, que é a hipersexualização do corpo da mulher negra. Que isso vem desde esse período,
quando as mulheres negras eram anunciadas nos jornais, tinham que ser espigadinhas, peito duro, cintura pequena, né? Boca grande. Então a gente percebe que esse resquício da escravidão, ele reflete ainda nos dias atuais. É por isso que ainda nós temos o racismo. Estes foram os temas da edição especial da retrospectiva do programa Sala de Imprensa. Você pode conferir a programação da TV Alemes no canal 9 da NET, no YouTube e as notícias do Legislativo Estadual em al.ms.gov.br.